Após aceitar acordo de cessar-fogo, a Rússia atacou as infraestruturas da Ucrânia. Putin então violou o acordo? Na terça-feira, Vladimir Putin e Trump falaram por telefone durante mais de 2 horas em tratar sobre assuntos importantes relacionados com a guerra e também outros assuntos pertinentes que não foram divulgados para a mídia, não foram divulgados ao público. Mas o resultado desse acordo foi interessante. Putin concordou em aceitar um acordo de cessar-fogo. É claro que ele não gostou desses 30 dias de cessar-fogo, mas ele estipulou que parar o conflito, mesmo que momentâneo, pode ser uma opção. Entretanto, ele concordou em algumas exigências e Trump também acatou, pelo menos a princípio, para conversar futuramente e estipular acordo diretamente com a Ucrânia. E nessas exigências, Putin destacou a cessação, ou seja, parar de forma total a entrega de ajuda de assistência militar, de equipamentos militares de guerra para a Ucrânia, bem como também interromper o fornecimento de informações de inteligência para Kiev. Além disso, Putin destacou que busca, através desse cessar-fogo, em aceitar essa proposta de Trump, parar esse fornecimento militar durante esse tempo de cessar-fogo, que não foi estipulado um número exato, dias exatos por Putin, que ele não gostou, a princípio, desses 30 dias que veio da proposta dos Estados Unidos. Mas ele disse que, bom, tudo bem, vamos começar ali um acordo, vamos sentar à mesa de negociação, vamos conversar com todas as partes e hoje chegar ali a um objetivo, que é cessar fogo, momentâneo ou permanente. A princípio vamos de forma momentânea, mas antes eu quero que durante esse período antes desse período, haja garantias e durante esse período essas garantias sejam colocadas em prova. E uma delas, a principal, é parar o fornecimento de equipamentos militares para a Ucrânia. É claro que Trump não gostou, e isso já nos traz ali uma certa resistência nesses diálogos, mas foi um diálogo importante e um diálogo favorável para uma paz no futuro, mesmo que demore ali dias para que isso seja obtido. Mas também houve um detalhe interessante, que Putin concordou em não atacar as infraestruturas energéticas, infraestruturas importantes da Ucrânia nesse período de cessar-fogo, neste acordo. O mesmo também aconteceria e seria imposto para a Ucrânia em não atacar o território da Rússia, as infraestruturas de petróleo, de gás e outros recursos energéticos russos. E também não houve, a princípio, um diálogo em relação à presença das tropas ucranianas em solo russo. Isso faz com que esse acordo ele não esteja vinculado exclusivamente com a retirada total das tropas ucranianas de solo russo, o que seria também impossível para a Ucrânia se chegar num acordo também e aceitar essa nova proposta de Trump no momento em que a Rússia também aceitou. Porque se se Putin exigir a retirada, a Ucrânia vai falar que não. Então não vão chegar a um acordo, como aconteceu na primeira tentativa de acordo de paz, onde a Ucrânia também solicitou a retirada das tropas russas de alguns pontos e a Rússia de fato não concordou. Mas esta aproximação muito boa, que Trump enxergou como positiva para uma paz futura, não iminente, também foi tratado questões extremamente cordiais de uma reaproximação entre Estados Unidos e Rússia, que foi essa relação destruída após a Rússia invadir a Ucrânia em 2022 e após uma ampla tentativa de ambas as partes chegarem a um consenso comum para não obter o quê?
um risco, né, de invasão para a Ucrânia ou de um ataque contra a Ucrânia, mas que falhou. Mesmo as autoridades americanas e russas e até mesmo da OTAN entrarem em diversas reuniões ao longo do final de 2022, ao final de 2021 e início de 2022, entre janeiro e fevereiro. É até interessante, se vocês pegarem alguns vídeos passados dos encontros, das reuniões entre até então o secretário de Estado americano Antony Blinken com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em dezembro, eles se sentaram à mesa para discutir sobre essas questões e garantias da Rússia e da OTAN, porque as tropas russas já estavam nas fronteiras da Ucrânia e havia um risco iminente de uma situação caótica ali, como conhecemos até hoje, que foi a invasão da Rússia. Eles estavam de bom humor, eles estavam sorrindo, se cumprimentando, com um aperto de mão correto, sério, um olhando para o outro, né? Então veio uma outra reunião em janeiro, onde a OTAN já havia percebido, e os Estados Unidos também, de que a situação estava se escalando, mais e mais tropas se posicionando nas fronteiras da Ucrânia. E nesses encontros, nesse último encontro de janeiro de 2022, Blinken nem queria cumprimentar Sergei Lavrov, que até estava ali num ambiente estranho, que é um ambiente europeu. Ele até estava se sentindo um pouco constrangido, mesmo assim sorrindo, e Blinken, você via visivelmente o seu rosto sereno e sério, e que não queria bola com o russo, porque já sabia que tudo já estava praticamente em ruína. Eles se sentaram à mesa de negociação e não resultou em nada. Então aquela foi a última reunião e a quebra de relações definitivas e que perduram até hoje, mas que pode agora haver ali uma expansão novamente dessas relações e assim eles chegarem novamente em tanto trocar ali mercados econômicos quanto também retomarem algumas relações importantes entre as partes, sejam políticas, sejam de interesse comum. E um dos interesses comuns que está em andamento certamente foi o pedido de Donald Trump para que Putin intermedie o acordo e uma restrição no programa nuclear do Irã, dos persas, onde eles estão promovendo o desenvolvimento de urânio enriquecido a patamares de o desenvolvimento de uma bomba nuclear. E isso traz uma grande preocupação para os americanos e Trump pediu para Putin intermediar e assim se aproximar cada vez mais do Irã para colocá-lo na mesa de negociação e chegar ali a um denominador comum entre Estados Unidos e o Irã, que é a neutralização e a redução do desenvolvimento de uma bomba nuclear, de uma bomba atômica pelos persas. Então esse é um papel muito interessante que Putin está fazendo nesse momento e que Trump agradece e por isso que está se esforçando em intermediar essas discussões entre as partes. E a Europa, visivelmente, ela não apoia um cessar-fogo imediato ou um acordo de paz, dando diversas justificativas para isso que os líderes europeus consideram justificáveis, mas do ponto de vista americano isso é um absurdo, porque os americanos gastaram muito e estão gastando, além de ter milhões e milhões de pessoas mortas, bilhões e bilhões de gastos públicos com a guerra em favor ali da Ucrânia. É claro, estão defendendo essa resistência da Ucrânia, mas que os líderes não concordam com o cessar-fogo, não concordam com essa intervenção de Donald Trump, que segundo eles, esse acordo está beneficiando outros acordos possíveis, beneficiariam a Rússia, mesmo não sendo ainda divulgados, mesmo nem sendo ainda debatidos entre as partes. E a Europa ela alega
que a Rússia ela está tentando usar essas negociações para tentar separar os Estados Unidos da Europa. Outro ponto que eu destaquei aqui em minha análise é que essa guerra ela favorece, sem dúvida alguma, a própria Europa. Porque os senhores da guerra, que são aqueles detentores de grandes empresas, grandes monopólios industriais do setor bélico, estão ganhando bilhões e bilhões em leilões, financiamento e contratos governamentais. Então eles são os maiores beneficiados e eles, inclusive, são os indivíduos que injetam dinheiro em propagandas e também em partidos políticos para elegerem presidenciáveis, para elegerem candidatos que sejam a favor dessas empresas, tá? E por último, nessa análise principal que eu destaco aqui sobre a Europa se recusar a aceitar um acordo como este ou outro tipo de acordo intermediado pelos Estados Unidos, é que esses líderes europeus do passado, que parte deles ainda continuam no poder, como Macron, eles prometeram e convenceram Zelensky que ele conseguiria vencer esse conflito. Mas não foi o que aconteceu e a guerra já dura 3 anos. Então, como eles acreditam que haverá um acordo positivo com milhões de garantias e que vão conseguir ali achar um acordo impedindo pelo resto da vida que não haja uma guerra contra a Ucrânia? É impossível de acontecer isso. Então, esses são os líderes atuais que também têm relações com o passado e que convenceram Zelensky a se manter no conflito e não chegar a nenhum acordo, tá? Então vamos aprofundarmos neste acordo que foi aceito pela Rússia e destacar que as infraestruturas críticas energéticas elas serão beneficiadas, serão protegidas deste acordo. Mas na última noite observamos ataques direcionados contra as infraestruturas críticas da Ucrânia. E aí eu lanço aqui uma pergunta. De fato, Putin violou esse acordo ao atacar novamente as infraestruturas ucranianas? Antes de eu entrar nesse debate, entrar nesta polêmica, peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, entrar em minha loja de camiseta e observar ali diversas camisetas de alta qualidade com estampas incríveis e que isso vai ajudar diretamente na continuidade do meu trabalho através do site umapenca.com/área militar. E é claro, você também pode apoiar no meu trabalho contribuindo com qualquer valor através do meu Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. E isso, toda a sua ajuda é muito bem-vinda, já que infelizmente o YouTube restringiu a monetização do meu canal. Então, houve esse ataque menos de 12 horas depois da Rússia aceitar esse acordo de cessar-fogo momentâneo. No entanto, a Ucrânia também atacou o território russo com dezenas de drones aéreos contra diversas infraestruturas da Rússia, tanto civil quanto militar, e o mesmo foi feito pela Rússia, com ali mais de 100 ataques de mísseis e drones contra as instalações e infraestruturas da Ucrânia. Então Putin violou o acordo? Ou Zelensky também violou esse acordo de cessar-fogo de 30 dias? Não. Mas por que não? Porque a Rússia e seus representantes, suas delegações, não assinaram qualquer acordo de cessar-fogo. Eles apenas disseram que é uma proposta aceita por parte de Donald Trump, mas que caberia ali ambas as partes, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, se sentarem à mesa de negociação e formular esse acordo final e estipular um tempo de início e um tempo de término para que esse acordo de cessar-fogo inicie e também chegue ao fim. E nesse meio tempo, o ideal é começar a trabalhar para obter ali negociações para o fim permanente desta guerra. Mas eles não fizeram isso, eles não assinaram, eles não estenderam suas mãos, eles nem mesmo se encontraram de fato para
obter um acordo final. O que pode acontecer a partir de agora é um terceiro encontro que pode acontecer lá na Arábia Saudita, que o primeiro foi unilateral entre Estados Unidos e Rússia, o segundo foi entre Estados Unidos e Ucrânia, e agora o terceiro que pode ser entre Estados Unidos, Ucrânia e Rússia. Um acordo trilateral ou um encontro trilateral intermediado ali pela Arábia Saudita, que vai ceder o seu território para que seja feita ali uma discussão e futuramente um acordo. Então não, a Rússia ela não violou e a Rússia também não foi a única que atacou. A Ucrânia também não violou e também ela não viu apenas a Rússia atacar o seu território, mas ela também atacou o território da Rússia. Então sabemos que a guerra ela vem gerando ao longo desses 3 anos uma grave guerra de desinformação. E essa grave guerra de desinformação traz muitos malefícios na hora de fazer um julgamento e na hora de obter informações, informações verdadeiras sobre todo o andamento desse conflito no campo de batalha. Porque de um lado foi divulgado que somente a Rússia atacou, mas não divulgou também que a Ucrânia fez o mesmo. Se ela fez isso como retaliação ou não, aí cabe o quê? A chegar ali uma discussão paralela a isso, mas que ambas atacaram uma a outra. E de fato não houve acordo nenhum, não foi assinado nenhum acordo de fato, tá? E Zelensky conversou posteriormente na quarta-feira por 1 hora com Donald Trump, após a conversa de Putin e Trump, e eles chegaram ali num denominador importante, né? Em que Trump elogiou essa conversa telefônica que aconteceu após aquela briga no Salão Oval da Casa Branca entre Trump e Zelensky, Zelensky e J.D. Vance, e essa ligação ela foi considerada muito boa, muito produtiva e num caminho certo, segundo Trump, e Trump mesmo divulgou e declarou que Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, e também o Mike Waltz, que é o conselheiro de segurança de Trump, deve se encontrarem, se sentarem, melhor, na mesa de negociação e traçar ali um esboço completo sobre tudo que foi divulgado, tudo que foi conversado entre Trump e Zelensky por telefone e entre Trump e Putin também por telefone, chegaram a uma conclusão, chegar também ali a novos itens para uma exigência e também para um acordo final, que esse terceiro encontro pode acontecer na Arábia Saudita, que deve estipular ali um cessar-fogo de 30 dias ou menos e também que deve levantar também garantias e segurança para ambas as nações. E quem sabe, durante esse período de cessar-fogo, não saia um acordo de paz ou pelo menos um esboço de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, entrar na minha loja de camisetas através do site umapenca.com/área militar e você também pode doar qualquer valor através do Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. Obrigado pela sua presença, nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.